a justiça. O Bananinha, mais do que maluco atrás do Walter Salles agora, republicou uma enquete na sua rede onde o tema era se ele deve fugir ou não para os Estados Unidos. E aqui, para mim, já tem indício de uma tentativa de fuga. Só foge quem tem medo de encarar o seu destino de justiça. O Eduardo, com isso, deve ter o passaporte retido, no mínimo, né? E eu penso que ele pode ter explorado com mais vigor por parte da Polícia Federal e por parte do Paulo Gonet, o PGR, uma investigação acerca desse sujeito para colocar ele também, né, no inquérito, na denúncia da tentativa de golpe de Estado. Material tem o suficiente, inclusive com declarações na delação do Mauro Cid de que ele compunha a ala mais radical do golpe. E, bom, mas daí fica só na base da delação premiada? Não. Está aprovado pelas publicações do próprio Eduardo, né? Que pede intervenção norte-americana, que chama o ministro do STF de um autocrata ditador, que ataca o governo federal, que ataca os interesses de soberania nacional. Tudo isso, ao meu ver, reforça o vínculo de escalão mais radical, né? Empregado na delação do Mauro Cid, Lindiane. Sim, a materialidade, né? Materialidade do delito e na verdade, para você ter uma denúncia, você precisa da materialidade do delito e dos indícios de autoria. Nesse caso, nós temos os dois, porque o autor e as redes sociais que comprovam o discurso dele, né? Então, você já tem ali a prova para uma denúncia aí que pode ser feita a qualquer momento. Agora, só falta correria aí para essa denúncia acontecer, mas os requisitos que o direito penal coloca para que isso aconteça já estão aí. A Inês Oludê diz assim, vai abandonar a mulher e a filha no Brasil. Ao meu ver, ele já arrumou um caso com Steve Bannon, mas que casal bonito, hein, Inês? Daqui um pouco a esposa dele vai arrumar um maquiador igual a Michelle. Mas tu sabe, Inês, que você toca num lugar também, né? Que esses caras não teriam nem o menor pudor de abandonar a família aqui, desde que seja possível livrar a cara. O Bolsonaro é o primeiro, né? O Bolsonaro é vilão de novela das 8, daqueles que entram no helicóptero. Lembra aquele espírito novela das 8, o cara entra no helicóptero, num jatinho, episódio final para fugir para uma ilha no Caribe, né? Uma coisa assim. É esse o espírito desses caras, né? Então, não tem. O Bozo falou na entrevista para o Léo Dias que Mauro Cid foi torturado. Afirmou e fica por isso mesmo, diz a Lília. Você tem razão, Lília, esse tipo de coisa não pode ser só declaratório, assim, né? Pô, se ele tá fazendo uma acusação grave dessa para cima do STF, sendo a pessoa pública, alvo de investigação, né, por tentativa de golpe, então ele tem que ser chamado para provar. Em não provando, tem que botar mais uma continha na conta dele lá, né, na tarca dele lá. O Eduardo Bolsonaro publicou segunda-feira, republicou uma enquete em que o Paulo Figueiredo, o netinho do ditadorzinho, o Figueiredinho, né, outro fugitivo, questionava se ele deveria ou não se exilar nos Estados Unidos para continuar sua atuação política, do que chamou de regime brasileiro. Esses caras vivem num mundo paralelo, né? Olha, tem um regime autoritário onde você pode publicar uma enquete numa rede social debatendo se você deve fugir ou não do país. É muito autoritário mesmo. A enquete ficou 24 horas no ar e registrou 30 mil votos. Pouquinho, hein, Figueiredo? Pouquinho, hein? Só as lives do DCM aqui dá mais gente, viu? Segundo os resultados parciais, 70,5% dos participantes responderam que Eduardo deveria permanecer no Brasil, ainda tomou no rabo ainda, né? 29,5% afirmaram que deveria retornar ao Brasil. Não, permanecer nos Estados Unidos. Não. Aí o pessoal quer que ele fique lá. Não, tá certo. Fui eu que li errado agora. Quase 30% acho que ele deveria vir ao Brasil de volta. 70%, um pouquinho mais, que ele fique lá no colo do Donald Trump. A publicação ocorre em meio papapá. Eduardo tem sido acusado por usar a sua influência no exterior para ataques contra a democracia. Há um pedido na PGR para avaliar a apreensão do seu passaporte, medida já aplicada contra Jair. Eu vou dizer, tá? Eu acho que ele vai ter o passaporte apreendido. Eu acho que ele vai ter o passaporte retido. Isso vai dar uma greta total, mas vai ser depois do dia 8 que eles estão armando aí um ato golpista, né? Acho que é dia 8. Eu acho que é 16, não é? Pode ser 16. Me ajuda. Pode ser 16.
Vai ser depois. Se fizer antes, daí cria narrativa, né? Mas eu acho que depois periga ter essa decisão da PGR aí, até para não fazer nada. 16 do 3 mesmo. 16, né? 16. Bom, a ver, né? A ver. Mas eu acho que tem que ter o passaporte retido e tem que ser chamado para dar explicações na justiça, viu? No mínimo, tem que ir na polícia explicar essas acusações graves que ele faz, né? É um deputado federal falando que existe uma ditadura no país, dizendo que não houve ditadura no passado, isso a gente sabe que é crime, né? Tipificado. E se há o cometimento de crime por um parlamentar, né? Tem que ver o quanto isso consegue ser mitigado pela sua prerrogativa de parlamentar, e aquilo que não, tem que ser levado à baila. Não pode ficar tentando também botar panos quentes, algodão entre os cristais para, de alguma maneira, não tentar tensionar mais a relação com o bolsonarismo. Não tem como não tensionar, né? A guerra está posta, quanto mais vai avançando o julgamento, mais esses caras vão incidir nos crimes, né? E eu repito, quem acha que nós conseguimos apagar a sanha golpista desses caras por conta disso virar público, se engana. É agora, quanto mais chega perto do julgamento do Bolsonaro, que talvez eles tentem mais ainda insuflar o séquito deles, né? Para, de alguma maneira, reagir nas ruas, tentando criar um pavor, tentando criar um episódio, né? Então nós temos que tomar cuidado com esses terroristas que vão até o STF com bombas, o Tio Francis e outro agora que foi pego, né? Porque esses caras não são os lobos solitários que se narra. Isso aí tudo é para tentar criar um evento que, de alguma maneira, vá jogar a população, né, num enfrentamento público, num enfrentamento civil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ações aqui. Esse chamamento do bolsonarismo, em especial do Eduardo, o Carlos até anda um pouco mais na linha de trás, o Flávio, como bom lobo que se esconde porque está escapando, por enquanto é o que escapa deles tudo, né? Mas o Eduardo é o mais radical do golpe, e isso está dito não só nas delações como nas ações, como também nessa relação com o Steve Bannon e tal, e com o próprio Trump, e é esse cara que pode herdar o lugar mais terrorista do bolsonarismo, né, com o Bolsonaro fora do jogo, e a partir disso tentar fazer aí uma grita popular.